contando um pequeno conto oriental, uma pequena passagem oriental, mas é muito significativa. Narra que 3 homens encontraram um tesouro muito valioso. E eles ficavam o tempo todo vigiando esse tesouro. Passavam horas e horas vigiando o tesouro. Mas aí começaram a sentir fome. E um deles, então, saiu para buscar comida. Os 2 que ficaram conversaram entre si e decidiram que iriam matar aquele que saiu para comprar comida. Porque se eles o matassem, obviamente, o tesouro ficaria melhor dividido, porque ficaria dividido apenas com os 2. Aquele senhor que saiu para buscar a comida, pensou consigo mesmo: eu poderia matar aqueles 2. Porque se eu os matasse, eu ficaria sozinho com o tesouro. E aí ele comprou a comida e voltou. Quando ele voltou, ele foi assassinado. Os outros 2, mataram ele. E os outros 2, então, tomaram a refeição e também morreram, porque a comida estava envenenada. Então é um conto bem simples, mas que mostra para todos nós as consequências dos atos egoístas. Sempre despertam conflitos, desconfiança, sobretudo sofrimento para todos aqueles que os praticam. Isso é tanta verdade que o próprio benfeitor Emmanuel, no Evangelho, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, Emmanuel recomenda a todos nós que nós devemos utilizar de todos os recursos para combater em nós o egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho e é fonte de todos os males. Todas as nossas imperfeições derivam do egoísmo. Todos nós, sem exceção alguma, somos espíritos egoístas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco com os irmãos. Vamos falar sobre o egoísmo nas relações familiares. Esclarecem os espíritos que onde nós estivermos, o nosso egoísmo se manifesta. E se há um espaço social onde o nosso egoísmo se manifesta, é dentro do lar. Ali, os nossos interesses, as nossas vontades, as nossas necessidades precisam sobressair sobre os dos demais. Ali, a nossa vontade tem que ter um privilégio. Somos tão egoístas que muitas vezes excluímos os outros familiares. Não somos solidários, porque o egoísta é aquela pessoa que pensa exclusivamente em si. Então é uma criatura que, embora convivendo em família, não apoia, não ajuda, muitas vezes exclui e não é solidário. A psicologia moderna tem estudado a solidão familiar, porque, segundo os psicólogos, o lar tem sido um espaço de solidão. Diz que a grande queixa dos pacientes é que as pessoas adentram aos seus lares e tornam-se invisíveis. Ninguém as percebe, ninguém conversa com elas, ninguém se interessa pela vida delas. É como se eles não estivessem dentro de casa. Muitas vezes, cada um de nós vai para os seus aposentos e ali fica, sem nenhum tipo de interação, fruto do nosso próprio egoísmo. Num lar onde o egoísmo se manifesta, não há diálogo,
Porque a criatura egoísta, ela não quer ouvir, ela quer ser ouvida. Quer falar e ser ouvida. Porque o que o outro tem para dizer não nos interessa. Então, o lar, muitas vezes, tem se transformado assim, num lugar de solidão, onde não há interação e não há diálogo. Isso até nos faz recordar uma história muito conhecida por todos nós, daquele casal que estava completando 50 anos de casamento. Meus irmãos, completar 50 anos de casamento nos dias de hoje é uma bênção, né? Então a senhora estava muito feliz. Há 50 anos, ela que preparava a mesa do café para o marido. Então, todos os dias ela arrumava a mesa, no pratinho do marido ela colocava miolo de pão, porque ele adorava miolo de pão. E no prato dela ela punha a casca do pão. 50 anos ela fazia desse jeito. Só que ela pensou, eu gosto tanto de miolo de pão, e há 50 anos eu abro mão de comer o miolo de pão. Mas hoje eu vou me dar de presente comer o miolo do pão. 50 anos de casado. Então o que ela fez? Arrumou a mesa do café. No pratinho do marido ela colocou casca do pão. E no pratinho dela ela colocou o miolo do pão. Sentou e aguardou o marido chegar para tomar café. O marido chegou. Quando ele sentou, que ele olhou no pratinho e viu que no pratinho dele tinha casca do pão, ele levantou e disse para ela, o que é isso? E ela disse, meu bem, hoje nós estamos completando 50 anos de casamento. Estou muito feliz. E há 50 anos você come miolo de pão. E eu adoro miolo de pão. Mas hoje eu vou comer miolo de pão. Hoje eu vou me dar de presente o miolo de pão. E você vai comer a casca do pão. Ele olhou para ela e disse, meu bem, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu odeio o miolo de pão. Eu comi miolo de pão 50 anos porque eu achei que você gostava da casca do pão. Meus irmãos, não é uma história sobre miolo de pão. É uma história sobre falta de diálogo. A nossa vida é muito mais do que miolo de pão. Nós olhamos para o familiar, ele está quietinho, não fala nada, nós achamos que está tudo bem. E o que os espíritos dizem? Ali pode ter uma mente planejando crimes terríveis, planejando autoextermínio. Ali pode estar uma mente cultivando ansiedade, pânico, depressão. Ali pode ter uma mente vivendo um problema de doença seríssimo, um problema financeiro, um problema emocional. E muitas vezes a nossa falta de diálogo faz com que nós ignoremos o nosso familiar e achando que está tudo bem. Não há outra maneira de sabermos se está bem ou não, se não for pelo diálogo. Então, nos interessemos mais pela vida dos nossos entes queridos. O nosso egoísmo não pode nos dominar a esse ponto. Não podemos conviver com as pessoas ignorando se elas estão bem ou não. Mas prosseguem os espíritos dizendo que o lar não é apenas um lugar de solidão, é também um lugar de desafeto. Eles dizem, no lar pode faltar o pão, pode faltar o luxo, a riqueza, né? As coisas requintadas, mas não deve faltar o afeto. E alguns de nós podem dizer assim, mas é uma família, na família tem afeto. Não. No capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe, Kardec deixa bem claro isso. As relações familiares não estabelecem obrigatoriamente as relações de afeto. A todo momento nós comprovamos isso. A todo momento nós estamos vendo marido que tira a vida
vida da esposa, a esposa que tira a vida do marido, pais que matam filhos, filhos que matam pais, irmãos que se matam. Então, o lar não é apenas um lugar de solidão, é também um lugar de desafeto. Grande parte desse desafeto é construído por conta do nosso egoísmo, dos nossos interesses, das nossas vontades. Mas também o lar é um lugar de exigência, porque todo egoísta é uma pessoa exigente. Eu quero que os meus interesses sejam atendidos, e atendidos agora. Então, muitas vezes, nós, para termos as nossas vontades, os nossos interesses atendidos, nós usamos de agressão verbal, usamos de agressão física, usamos de violência, de crueldade, de perversidade. Então, o lar também é um espaço de exigência. E nós poderíamos até recordar com os irmãos aquele capítulo 9 do Evangelho, a afabilidade, a doçura. Vamos ver se os irmãos lembram os tiranos domésticos, em que ali é dito: aqui eu mando e sou obedecido. E poderíamos acrescentar: aqui também sou odiado. Está lá no Evangelho. Porque é nessa pessoa que nós nos transformamos quando somos egoístas dentro de casa. Pessoas detestadas por conta das nossas exigências. Então, meus irmãos, a questão que é colocada para todos nós, em função de todo esse egoísmo que existe nas nossas relações, dentro dos nossos lares, o que a doutrina espírita tem para nos auxiliar? O que a doutrina espírita pode nos orientar para que as relações familiares sejam menos egoístas e um pouco mais harmoniosas? Os Espíritos nos dão 3 orientações imprescindíveis. E a primeira delas, os Espíritos dizem: é preciso trazer Jesus para os nossos lares. Nossos lares estão vazios do Cristo. Nós não temos tempo para Jesus. Nós não temos tempo para fazer uma oração. Nós não temos tempo para vir ao centro. Nós não temos tempo para fazer um evangelho no lar, para ler uma obra edificante, para nos integrarmos a uma tarefa beneficente, porque vivemos uma vida essencialmente materialista. Estamos todos nós muito ocupados com os nossos interesses e com as nossas necessidades. Então Jesus fica em segundo plano. Quando Jesus não faz parte do nosso lar, as relações familiares ficam comprometidas. É preciso pensar nisso. Jesus não pode ser um hóspede, porque um hóspede, ele vem uma vez ou outra e ele vai embora. Jesus tem que ser membro da nossa família, tem que estar conosco todos os dias no nosso cotidiano. Há uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos há muitos anos, e os pesquisadores fizeram essa pesquisa com pais e filhos. Primeiramente, eles conversaram com os pais. Então fizeram a seguinte pergunta para os pais: se você pudesse levar uma pessoa importante para jantar num restaurante luxuoso, quem você levaria? Essa pergunta foi feita ao casal, para todos os casais que participavam da pesquisa. E ali então o casal começava a discutir, entrava num acordo. Depois de muito tempo começaram a aparecer as respostas. Um casal disse: eu levaria o Papa, porque o Papa é para mim uma pessoa importante. O outro casal: eu levaria o presidente Obama. Na época, o Obama era o presidente dos Estados Unidos. Um outro casal disse: eu levaria o Michael Jackson, né? E assim
assim cada um foi falando das pessoas importantes que seriam levadas para esse restaurante luxuoso. Tudo bem. Colocaram os pais numa sala, separados por uma divisória de vidro, e do lado de lá colocaram os filhos desses pais. De maneira que os pais viam e ouviam os filhos, mas os filhos não viam e nem ouviam os pais. E os pesquisadores fizeram a mesma pergunta para as crianças. Então os pais sentados, o pesquisador foi lá onde estavam os filhos e perguntou para a criança: se você pudesse levar alguém importante para jantar num restaurante luxuoso, quem você levaria? Olha, o pesquisador mal terminava de fazer a pergunta e a criança já respondia: levaria meu pai e minha mãe. Todos os filhos que participaram da pesquisa que foi feita, responderam que levariam os pais. Alguns acrescentavam que levariam também o irmãozinho, mas todos os filhos responderam rapidamente, sem discussão, sem pensar na resposta. Todos eles levariam os pais. Todos os pais que participaram da pesquisa choraram. Chorou o pai, chorou a mãe. E aí foi a vez dos pesquisadores voltarem nos pais, para saber por que os pais ficaram tão emocionados com as respostas. E aí os pais, obviamente, responderam: eu não sabia que eu era tão importante para o meu filho. Mas mais do que isso, eu sequer pensei no meu filho como uma pessoa importante para levar para jantar. Olha, meus irmãos, esses pais até podem não reconhecer os filhos como pessoas importantes, mas todos nós que aqui estamos, sem exceção alguma, sabemos que as pessoas mais importantes da nossa vida estão reencarnadas na condição de familiares. São as pessoas mais importantes da nossa vida, a ponto de que os espíritos afirmam: nenhum de nós avança moralmente ou espiritualmente deixando para trás um familiar. Ou seja, nenhum de nós avança espiritualmente maltratando um familiar, excluindo um familiar, abandonando um familiar, usando de ingratidão para com o familiar. Ou seja, todos nós necessitamos dos familiares para crescermos na nossa evolução. São eles os nossos melhores professores. E o que os espíritos afirmam? Que quando Jesus habita o nosso lar, o Cristo nos habilita a olhar para os nossos entes queridos e perceber neles as pessoas mais importantes da nossa vida. É muito importante pensar nisso, meus irmãos. Porque na medida que eu vejo o meu familiar como uma pessoa importante para mim, o meu egoísmo é obrigado a diminuir. Porque eu passo a amá-lo, a aceitá-lo melhor, as relações se tornam melhores. Então pensemos nisso. Reconhecer que o familiar é uma pessoa importante, perceber o Cristo no nosso dia a dia familiar, faz com que o egoísmo diminua nas relações familiares e a convivência se torne mais saudável. Mas prosseguem os espíritos nos dando uma segunda orientação. Eles dizem: é preciso viver o que nós já sabemos do Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Alguns aqui conhecem mais, porque estudam mais. Outros conhecem um pouco menos, mas todos nós conhecemos a essência do Evangelho do Cristo. Jesus fez curas
excepcionais. Todos nós sabemos. Mas Jesus nunca reivindicou para si o título de médico. Jesus fez muitos milagres, que nós os espíritas não aceitamos muito termo. Vamos dizer que Jesus fez muitos feitos extraordinários. Muitos de nós conhecemos esses feitos. Mas Jesus nunca quis para si o título de milagreiro. Jesus ensinava na sinagoga. Nunca reclamou para si o título de sacerdote, nem tampouco de profeta, embora Jesus tenha feito profecias. Só teve um título que Jesus reclamou para si, o título de mestre. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. É Jesus que diz: eu sou o único mestre. A ninguém mais chamai de mestre. É Jesus se reconhecendo como o educador divino. E se ele é o nosso professor divino, nós devemos ser alunos esforçados. Jesus nos ensina por meio do seu evangelho a paciência, a tolerância, a indulgência, o amor, o perdão, a benevolência. Temos usado esses ensinamentos dentro dos nossos lares, nas nossas relações com os nossos familiares. Nós não somos cristãos porque conhecemos o evangelho de Jesus. Muitas religiões também fazem isso. O espírita é chamado a praticar o evangelho de Jesus, a se esforçar para viver as lições que o Senhor nos ensina. Afinal de contas, nós o elegemos nosso guia e modelo. Jesus não é para nós aquela criatura para ser louvada, admirada, idolatrada apenas. Jesus é aquela criatura que precisa ser seguida. E os Espíritos esclarecem que na medida que nós vamos nos esforçando para viver o Evangelho de Jesus dentro dos nossos lares, as relações se tornam melhores. O egoísmo tende a diminuir. Finalmente, os Espíritos nos aconselham a amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente, meus irmãos, é amar o nosso ente querido, o nosso familiar, como ele é. E alguém aqui poderia até dizer: você fala isso porque você não tem um familiar que eu tenho, né? Nós não podemos ser hipócritas. Há sim na família pessoas muito difíceis, pessoas que têm condutas muito equivocadas, que têm transtorno de comportamento, transtornos emocionais, que têm dificuldades em muitas relações. Nós reconhecemos a existência de familiares difíceis. Eles existem. Mas quem são os familiares difíceis que estão dentro do nosso lar hoje? Segundo o benfeitor Emmanuel, é aquela criatura que no passado eu induzi ao erro. É aquela criatura que no passado eu estimulei aos desvios morais. É aquela criatura que no passado eu prejudiquei intencionalmente. Esse familiar difícil que hoje está dentro do meu lar, que faz parte da minha família, segundo o benfeitor Emmanuel, nós assumimos um compromisso com essa criatura antes de reencarnar, oferecendo a esse nosso irmão apoio e ajuda. Então não nos cabe abandoná-lo, não nos cabe excluí-lo, não nos cabe maltratá-lo. Se nós temos dificuldade de amá-lo na pureza que Jesus nos ensina que devemos fazer, pelo menos não nos maltratemos. Façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. Abençoemos esse familiar. Não excluamos das nossas
relações, estejamos com ele, procuremos auxiliar. Porque Haroldo Dutra diz uma coisa muito interessante nas suas palestras. A nossa evolução não se dá numa única existência. Muitas vezes esses familiares difíceis, eles não vão despertar nessa existência, ele vai precisar de 2, 3, 5 existências. E Deus concede a todos nós todas as oportunidades necessárias para o nosso despertamento. Joana de Ângeles vai dizer que nenhum investimento no amor é perdido. Então nós devemos amar esses familiares difíceis. Mas precisamos pensar também que nós podemos ser esse familiar difícil. Porque às vezes o nosso egoísmo é tão robusto que nós não nos percebemos como essa pessoa difícil dentro de casa. Então, amemos, meus irmãos. O amor é o recurso por excelência que torna as relações mais saudáveis. O amor é o único recurso que nós temos que é capaz de diminuir em nós o egoísmo que habita o nosso mundo íntimo. Quanto mais nós amamos, menos egoísmo nós temos. A ponto de que quando o amor habitar plenamente o nosso mundo íntimo, nós não teremos mais egoísmo. O amor, então, segundo os Espíritos, é o recurso que torna as relações familiares mais saudáveis, mais harmoniosas e menos egoístas. E nós que já falamos tanto de amor, pedimos licença aos irmãos para encerrarmos o nosso estudo lendo um trecho de um poema de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, em que ela vai falar justamente sobre o amor e sobre o sacrifício. E ela diz assim: não digas que a terra é triste. A terra é iluminada escola. E Deus em tudo que existe é a luz que cria e consola. Do resplendor solar aos abismos do mundo, de esfera a esfera a vida se confia. Ao sublime poder do amor, terno e profundo, que envolve a própria dor em perpétua alegria. Perdoa, serve e aceita. A lágrima nas tarefas que esposas. Sofrimento constrói a harmonia perfeita. A treva aponta a estrela. Os espinhos dão rosas. Só no amor há poder divino e incontroverso, que abraça crentes e ateus. E o amor é a força do universo, que revela a bondade e a presença de Deus. Que Jesus nos abençoe.